Somos um grupo de pessoas que amam a Deus, a pátria e a família. Pessoas das diversas áreas de atuação e posições na sociedade. Católicos, evangélicos e cristãos das diversas denominações religiosas. Em comum, temos o propósito de fazer do Brasil um país forte. Lutamos por um país livre, onde as pessoas sonham, têm oportunidades, mas trabalhem para conquistar seus sonhos. Acreditamos que a política tem que ser utilizada para melhorar a vida das pessoas, e não para manipular e tornar as pessoas dependentes dela. Para isso, é necessário que os governantes e funcionários públicos trabalhem para o povo, e não para suas ideologias e partidos. Para você não gastar seu tempo assistindo este vídeo inteiro. Somos um grupo de direita, não radical, e não ligados a partidos ou políticos. Mas um grupo que entende que a transformação que queremos no país começa na nossa casa. Nossa primeira conquista é justamente ensinando a nossos filhos que devemos amar a Deus acima de todas as coisas, amar o nosso próximo, sendo cidadãos conscientes, e amar a nossa pátria. Lutamos para reaparelhar a máquina pública com pessoas capazes de desempenhar a função com excelência, mas que também sirvam como guardiões de nossos princípios e valores. Para isso, buscamos da sociedade pessoas das diversas áreas de atuação, damos a capacitação e, no momento oportuno, as lançamos para ocupar as funções estratégicas para o nosso avanço. Nossa ideologia se resume a Deus, pátria e família. Nós somos o Por Mais Brasil. Conheça e participe através de nossa página www.pormaisbrasil.org. Olá, Brasil! Começa agora mais um Pode Mais, o podcast do Por Mais Brasil. Comigo está o sempre companheiro Capitão Prestes. Hoje nós estamos desde cedo atuando aqui nas nossas funções. E então Capitão Prestes deve estar cansado. Olá, Capitão Prestes, tudo bem contigo? Olá, presidente Fabiano, tudo certo? Aguenta um pouco mais aí para fazermos mais um Pode Mais? Com certeza. Firme, forte, rijo. Sempre. Tá certo. Não está com frio? Tá gelado. Tá frio, né? Não dá para mentir também, não. Tá frio, mas nós estamos aqui quentes pelas notícias, pelo trabalho. Já estamos num ritmo bacana aí que não deixa perder pro frio, né? Porque o frio vai acontecer, não adianta. Vai começar o inverno na semana que vem, né? Acho que semana que vem começa o inverno. Então a gente não vai perder pro frio de jeito nenhum, né? Mas enquanto isso, vamos falando daquilo que é importante. Volto a dizer que nosso intuito aqui, nós não somos noticiário e nem jornalismo. Nosso intuito é pegar o que acontece, pegar o que é noticiado, trazer, fazer uma reflexão, filtrar, para levar para o nosso público, para a nossa militância, uma notícia um pouco mais contextualizada, mostrando o que tem por trás, mostrando que não deixaram de dizer e, claro, fazer toda aí uma perspectiva política, que é o nosso foco principal para atuarmos numa militância cada vez mais envolvente e inteligente. Vamos lá, gente. Notícia da semana. Eu acho que nem notícia, é o escândalo da semana, porque enquanto eles estavam tentando, a esquerda, associar Flávio Bolsonaro ao escândalo do Banco Master, eles têm lá uma ligação, né, envolvendo patrocínio para o filme de Jair Bolsonaro. Enquanto a esquerda tem ligações de privilégios, vantagens e de claro uso da máquina pública para beneficiar aí o Banco Master e, claro, todo o prejuízo que foi dado por conta disso. Mas sempre tentaram, né, envolver ou fazer da figura de Flávio Bolsonaro algo ligado ao escândalo do Banco Master. Estão tentando, mas aí veio o que foi uma bomba da semana, que foi a ação da Polícia Federal, né, numa operação chamada Operação Compliance, que, dentre os vários mandados de busca e apreensão, fez a apreensão de $70 mil em um quarto de hotel onde fica Jacques Wagner. Jacques Wagner, senador da República, PT, líder do governo Lula no Senado. Isso foi a bomba do momento. E eles tentam de todas as formas, coisa da esquerda, né? Na cama, pelado, e ainda assim dizer que só veio arrumar o chuveiro. Velha tática do PT e da esquerda.
Não, estão lá na cama pelado. Não, o cara só estava arrumando o chuveiro, né? E a justificativa do Jacques Wagner basicamente foi essa. Não, só estava arrumando o chuveiro. Por quê? 70 mil dólares. Olha, aqui essa operação Compliance envolve outras coisas, tá? Mas eu quero me ater somente ao senador, pessoa da mais alta confiança do governo Lula, né? 70 mil dólares numa ação. E a resposta dele, né? Primeiro vamos dizer assim, por que houve essa ação? Do nada, vamos lá olhar aquele quarto lá e tal, que é do Jacques Wagner. Não. Na investigação feita, que está ocorrendo em torno do Banco Master, surgiu texto, né, e áudio mencionando o senador Jacques Wagner como sendo uma pessoa também de confiança do Master, do Banco Master, Vocaro, para articular os interesses do Banco Master junto ao Senado, né? Então, esse é um ponto. E aí, a Polícia Federal teve acesso a áudios e também mensagens fazendo claramente menção a Jacques Wagner e também a dinheiro dado a Jacques Wagner. Então houve a operação. E na operação, sim, foi apreendido 70 mil dólares, né, em Brasília, em quarto de hotel ocupado por Jacques Wagner. E aí, ok, vamos ouvir o outro lado, né? Porque todo mundo é inocente até que se prove ao contrário. Apesar de que, volto a dizer, tá uns dois pelados na cama, a alegação é que ele veio arrumar o chuveiro. E também aqui nesse caso está muito simples, porque 70 mil dólares, como é que se justifica isso? Mas vamos ler a justificativa de Jacques Wagner, ok? Jacques Wagner nega atuação em favor do Banco Master. Então ele nega que ele atuava no Senado por interesse do Banco Master. Mesmo em áudio e conversa, ali apareceu o nome dele. E assim, entenda, gente, para a justiça acatar um pedido de ação, operação, busca e apreensão contra um senador da República, não pode haver indício de dúvida da participação do mesmo. E nesse caso, nós estamos falando do governo de esquerda, que já está no poder, não estamos nem falando, porque ainda investigar quem não está no poder é fácil. Agora, investigar quem está no poder, não pode haver sombra de dúvida. Não pode haver. Então, essa operação, ela não foi baseada em suposição, em achismo nem dúvida. Para um juiz autorizar, no caso aqui, como ele tem foro privilegiado, senador, para que um ministro do Supremo autorizasse a ação, não poderia haver sombra de dúvida. Ok? Então, ele nega que ele agia em favor do Banco Master ou qualquer outra instituição financeira. Wagner nega a atuação e sobre as relações dele contra o investigado ou com outro investigado do Banco Master, conhecido como Guga, uma das pessoas também que teve a operação, o senador disse que pediu ao banqueiro que comprasse o apartamento para depois recomprar o imóvel. Olha só, ouça só, Capitão Prestes, essa história, né? Ele pediu para um terceiro, que coincidentemente é o banqueiro dali do Banco Master, comprar um apartamento para ele, para depois ele recomprar. Essa é a alegação. Mas vamos lá. Que o imóvel seria para a sua filha, mas que não houve a transferência do imóvel para ele. Houve a compra,
mas não houve a transferência do imóvel. Sobre o apartamento, na verdade é um apartamento que está em construção aqui no Horto. Eu tinha interesse de dar um apartamento, de ajudar a minha filha. Eu queria ajudar a minha filha com um apartamento, né? E eu ia comprar esse daí. Esse Guga, que é o outro que sofreu a operação, Augusto Lima, é um investidor. Aí eu disse para ele, para o investidor, que é do Banco Master, tá? Você pode comprar? Compra para mim lá um apartamento. Depois eu recompro de você. Porque o apartamento está em construção. Não está pronto. Quer dizer, o cara é para comprar no nome dele e depois ele recompra. Paga ITBI, então aquelas despesas todas. Por que ele não comprou direto no nome dele? Ou direto no nome da filha? Tem lógica, é isso? Ou não, Fabiano? Porque o meu nome estava no Serasa. Né? O senador Jacques Wagner poderia dizer isso. Não, eu estou com o nome no Serasa, aí eu não posso comprar. Sim, mas o problema foi comprado à vista. Foi nem financiado. Né? Beleza. Vamos aceitar isso daí, que realmente o cara foi lá arrumar o chuveiro. Né? E que aí molhou a roupa todinha e ficou pelado na cama enquanto a roupa secava. Né? Mas tem aí o dinheiro. E os 70 mil dólares no apartamento. Né? 70 mil dólares, ele alega que está relacionado a diárias de viagens para o exterior que foram reembolsadas. Né? Então aqui, o montante é fruto de diárias legais. Eu acho estranho quando o cara fala isso, diárias legais, porque tem diárias ilegais. O governo paga diárias ilegais para os outros? Tudo bem, diárias legais declaradas e não utilizadas em missões internacionais oficiais. 70 mil dólares. Mas vamos lá. Vamos tentar descobrir por que o cara está pelado em cima da cama com a mulher dele. E ainda assim o cara foi só para arrumar o chuveiro. 70 mil dólares em diárias, a gente tem um problema sério. Primeiro, o ressarcimento não é em dinheiro. As diárias não são em dinheiro, são em cartão corporativo. Então, quando você vai fazer uma missão internacional, e pode ser que ele tenha ido em quantas quiser, ou foi convocado a fazer, mas as diárias não são pagas em dinheiro, muito menos em dólar. Não são. Elas são. Se são pagas, ressarcidas no Brasil, a moeda brasileira é o real e não o dólar. Se são ressarcidas ou dadas fora do país, né, fora do país, é cartão corporativo. Não são em moeda, em dinheiro vivo. Mas se fosse em dinheiro vivo, em dólar, ele não conseguiria entrar com o dinheiro em espécie no Brasil por conta do limite. Né? O limite não permite você entrar, movimentar 70 mil dólares em trânsito de um país para o outro. Então, desculpa, isso não dá. Não dá para engolir. Né? Não dá para engolir mesmo. Mas aí eu vou também pensar, poxa, 70 mil dólares você vai receber, e foi acumulando em dinheiro, sem pensar em rendimento, em nada, dentro de um quarto de hotel? Dentro de um quarto de hotel? Tem lógica isso? Você tem dólar assim, capitão? Hã? $1. Você tem $1? Uma meta. Você tem um dólar guardado com você? Né? $1. Foi reembolso De jeito nenhum. Não foi reembolso? Uma única nota. Sabe, é muito estranho isso, gente. Não dá para dizer que há um mínimo de coerência no que se diz. Mas o mais importante, o governo Lula se manifestou e disse que vai manter ele na posição dele. Né? Talvez dizendo, dos nossos criminosos, ele foi o que menos pegou, porque 70 mil dólares não é nada. Né? Perto do que eles estão acostumados a movimentar. O Lulinha lá com
a questão do INSS, realmente, 70 mil dólares não representa nada, mas ali é o tráfico de influência. Ali é o uso da posição em benefício do Banco Master que está sendo investigado. Talvez os 70 mil dólares realmente seja o menor dos problemas nisso. O maior problema é realmente o tráfico de influência. Mas agora ficou complicado ficar batendo no Flávio Bolsonaro por conta de Banco Master, né? Não há lógica nisso, né? Não há coerência alguma ficar batendo no Flávio por conta do envolvimento que não é nem com o Banco Master, e sim com o próprio Vorcaro em financiar, né, aí um filme. Não é desvio de dinheiro público, não é tráfico de influência, nada disso. Então, assim, é um troço complexo de se falar aqui, mas estamos vendo claramente a corrupção solta no governo Lula e com aval do Lula. Porque quando ele não afasta essa pessoa de forma imediata, imediatamente você está afastado até que haja por completa a investigação e você fique inocente diante de toda a investigação. Diante de todas as acusações, você demonstra sua inocência. Mas mantê-lo lá significa que esse tipo de conduta ela é aceitável para o governo Lula e para o governo de esquerda. É aceitável. O cara ter 70 mil dólares. Gente, tenta imaginar se fosse Flávio Bolsonaro pego. Aí, olha, não digo nem 70, com 10 mil dólares com ele. O que não teria de escândalo, né? Mas talvez, neste caso, os 70 mil dólares seja o menor dos problemas mesmo. Talvez sim, que neste caso em específico, os 70 mil dólares seja pouco, seja só o fio que puxando vai sair coisas maior, né? Então assim, eu vou ler aqui todo o desenrolar dessa investigação. Então, nessa investigação foram encontradas cerca de 55 mil dólares em espécie, cerca de 284 mil reais, e 33 mil euros, correspondente a 196 mil reais, endereço ligado ao senador em Brasília e em Salvador. Os valores estavam em um quarto de hotel na capital federal, em Brasília, onde o petista costuma frequentar quando está na cidade. Por que Jacques Wagner foi investigado? A Polícia Federal argumenta que o senador mantinha contato direto com Augusto Ferreira Lima, o ex-sócio do Banco Master. E ele era o responsável pelas operações financeiras e envio de benefícios a políticos. Não é uma pessoa qualquer. Era ele a ligação do Banco Master que fazia todo esse conluio com políticos e fazia essas operações de compra de apoio desses políticos. Entre os benefícios entregues ao senador estão suposto pagamento de um apartamento, aquele dito apartamento que não ele comprou no nome dele, porque o nome dele estava seprocado, né? Aí, põe aí, compra no teu nome, depois você me passa para meu, né? É porque eu quero ajudar minha filha. Avaliado, sabe em quanto? 2,4 milhões de reais, lá em Salvador. Né? Ele pediu um cara lá de Brasília, compra para mim, no teu nome, um apartamento aqui em Salvador, depois transfere pro meu nome. 2,4 milhões de reais, o apartamentozinho lá, mais ou menos ali, um pouquinho maior do que o teu, né, capitão? Um pouquinho maior do que o teu. O teu tá mais ou menos nessa faixa de preço? Quem me dera. Hã? Quem me dera. Em uma conversa interceptada pela corporação, então entenda, gente, volto a dizer, aqui não é boato não, tá? Eles não vão permitir uma ação contra um senador da República, principalmente um de tamanha influência no governo Lula, do nada, né? Então, houve uma conversa interceptada, né, pela Polícia Federal. O parlamentar
encaminhou o contato do gerente da construtora a Augusto. Quer dizer, ele que indicou o gerente ali de operação da construtora para o Augusto, que é o operador financeiro do Banco Master, com uma mensagem informando a unidade e o valor do imóvel. Era a unidade 1.702 e o preço 2,4 milhões de reais. O imóvel teria sido comprado pela Epitome S.A., empresa dirigida pelo Luiz Antônio Lombardi, e apontada como laranja para a negociação. Além do apartamento, a Polícia Federal apontou outras vantagens na representação encaminhada ao Supremo Tribunal Federal. Entre elas, o uso gratuito de jatinhos particulares vinculados a Augusto Lima ou ao Banco Master, e o recebimento de ingressos de shows internacionais realizados em Los Angeles, nos Estados Unidos. Se bobear, ele fala desse negócio, daqui a pouquinho vão investigar aí esse ressarcimento que ele de custas no exterior, porque vai ver que foi peraí nesses shows aí, ó, tá vendo aí? Ó? Uma coisa já ligada à outra, né? Se desenrolar vai sair mais sujeira, né? E pagamentos destinados a uma empresa ligada ao núcleo familiar do parlamentar. Então, assim, não há margem de dúvida do envolvimento dele, não há margem de dúvida de ilegalidades, não há margem de dúvida do crime cometido. Braço direito do PT, senador, um dos mais influentes no governo Lula. E agora? E agora? Aí eu ouvi, capitão, a Gleisi Hoffmann, pré-candidata ao Senado aqui no estado do Paraná, falando besterol, como sempre, primeiro dizendo, não, Paraná não é de direita, Paraná é tal, aí falando, porque um estado que elege 2 vezes, 3 vezes o senador Requião não pode ser de direita, aí falando aquelas coisas, mas tudo bem. Mas aí ela falou sobre isso daí, né? Não, essa questão aí. Não, isso daí já foi conversado com o Jacques, ele falou que é tudo legal. Agora, quem está comentando, querendo associar isso ao PT, ao governo Lula, tem que cobrar a resposta do Flávio Bolsonaro, né? Sim, mas não foi encontrado dinheiro vivo em dólar com o Flávio Bolsonaro não, Gleisi. Entenda. O que foi encontrado do Flávio foi uma mensagem telefônica, ele cobrando um dinheiro, onde Vorcaro, pessoa física e não Banco Master, patrocina um filme. Não foi encontrado dinheiro vivo, né? E então, assim, esse pessoal é meio chupeta da cabeça. Eles querem associar uma coisa à outra, assim, de forma absurda. De forma absurda. E aqui é flagrante. Flagrante mesmo. Gente, antes do próximo bloco, temos uma entrevista mais que especial hoje, uma pessoa de profundo conhecimento da política paranaense, mas principalmente que vivenciou, viu, ouviu fatos importantíssimos para o Paraná que existe hoje. Paraná moderno, bonito, evoluído, que cresce, pujante. É toda uma construção. E teve alguém que assistiu tudo isso. Testemunha viva. Nós vamos depois conversar, um bate-papo com o José Richa Filho, conhecido como Pepe Richa. Então, no próximo bloco nós vamos falar mais assim, ó. Vamos aproveitar o intervalo, vai lá. Se você ainda não está inscrito no nosso canal de YouTube, se inscreva. Se inscreva, é muito importante para crescer a nossa página, aumentar o engajamento, mas também siga-nos nas redes sociais, pormaisbrasil.br no Instagram e Por Mais Brasil no Facebook. Compartilhe nossas publicações que servem para o crescimento e maior engajamento das nossas páginas. Olá, Brasil! Começa mais um Pode Mais, o podcast do Por Mais Brasil. E hoje eu estou aqui com uma figura histórica, mas, no entanto, de bastidores. Mas, ainda assim, participou dos principais eventos políticos do estado do Paraná com o pai e com o irmão. Eu estou aqui com
Pepe Richa, uma figura emblemática e histórica na política. Seja bem-vindo, Pepe. Muito obrigado, Fabiano. Obrigado por essa oportunidade de falar com o Por Mais, né? Por Mais o partido, né? Que você pode mais é o podcast, né? É um prazer imenso, né? Você teria que acrescentar, você falou do política estadual, mas nacional também. Eu tive a oportunidade, com o meu pai, participar da campanha do Mário Covas, a presidente da República. Verdade. É uma experiência fantástica. O Mário Covas também é uma figura maravilhosa. Eles eram muito amigos, né? O pai e o Mário Covas. Então foi uma experiência lá em 1989. Vai ser um tempo passa. Vamos lá. Então, assim, isso mexe com a minha cabeça, porque eu gosto de saber de história. E, de fato, eu não sou daqui do Paraná, eu sou do estado do Rio. Eu vim em 94 para cá, mas sempre ouvindo sobre José Richa. Depois, quando eu comecei a lidar com política, a gente vê que hoje o nome dele é um mito no estado do Paraná. E você no caso, hoje, testemunha viva de tudo isso. Com quantos anos você começou a acompanhar o seu pai? Desde que eu nasci, né? Meu pai fazia política, já política estudantil, né? O pai começou numa época em que o estudante ele era muito influente, né? Ele participava de fato, né? Você tinha uma preparação, ele percorreu o mundo inteiro. Ele chegou à presidência da UP, né? Isso levou depois, né, em 1960, quando o Ney Braga se candidata a governador, ele convida meu pai a participar da campanha. Ney Braga se elege governador e chama meu pai para trabalhar no gabinete lidando com os prefeitos. Dali que o pai começou assim a carreira política mesmo, de fato, com cargos, né? Virou deputado federal por 2 ocasiões, 62 e 66. Ele foi prefeito em Londrina. Londrina é 72. Antes disso, ele tinha participado da eleição para o Senado em 1970. E depois foi 72. 72 se elegeu prefeito. O candidato era ele, Álvaro Dias e Belinati, pelo MDB, e Mário Stan pela Arena. Só que o Mário individualmente fez mais votos. Mas somados, José Richa, Álvaro Dias e Belinati ganharam do Mário Stan, e o pai, que tinha sido o mais votado, acabou se tornando o prefeito. Tá certo. E depois, eu não lembro qual ano, governador no estado do Paraná. Sim, da prefeitura ele foi para o Senado, em 78. Daí sim, né, ele interrompeu o Senado pela metade para se candidato ao governo. Estava findando o período de ditadura, foram os primeiros governadores eleitos no Brasil. Ele fez parte dessa leva de governadores, né? Ele aqui, Franco Montoro em São Paulo, Tancredo Neves em Minas Gerais, Leonel Brizola no Rio de Janeiro. Houve uma mudança significativa no Brasil. E assim, eu ouço, e é muito importante até a gente pegar uma testemunha da forma como seu pai fazia política. Dizia que ele era muito ponderado. É porque hoje a gente vê uma política que é muito de ataque, B contra o outro, mas antigamente a gente tinha uma política mais construtiva. Havia um pouco de estratégia, mas era mais construtivo. Como que ele era aí no tratar as lideranças, o dia a dia? Ele era mais povão, ele era mais intra-gabinete? Como que era? Não, ele era bastante povão, sabe? Ele tinha acho que as pessoas surpreendiam com a simplicidade dele, né? Ele, ao longo dos anos, ocupou tantos cargos e nunca mudou nada no seu jeito de ser, né? Mas, por outro lado, ele tinha essa questão nos bastidores e trabalhava muito. E como ele normalmente não era uma pessoa de levar os louros, né? Ele achava que os outros levassem os louros, seja na Constituinte, seja nas diretas, seja na discussão do parlamentarismo também, que ele foi o presidente naquela ocasião da defesa, né? Do plebiscito, né? Ele sempre atuou dessa forma, e isso garantia a ele, a minha maneira de pensar, né? Acho que isso que deu essa credibilidade a ele, pelo fato de ele aceitar essas missões, e não tinha vaidades, né? Então ele ia lá, fazia missão para o Dr. Ulisses Guimarães, por exemplo, para o Mário Covas, né, para essas figuras, para o Tancredo Neves, né? E muitas vezes, eu arrisco dizer aqui, que eles acabavam levando a fama de um ato que às vezes meu pai que tinha realizado nos bastidores. Mas o objetivo dele era ajudar, era estar ali, era compor. E no período de ditadura também, pela forma de agir dele, havia muita discussão ali no Congresso, às vezes cassações na ditadura, tinha essa... E ele, na forma de agir dele, né, aquela forma de negociar, né, diplomata, ele se dava bem com os militares também, ele conseguiu ajudar muita gente, né, a evitar até o pior, né, porque houve um momento, tivemos recentemente um filme que tratou desse assunto, né, com o Fernando Torres ganhou até um Oscar, né, que tratou desse assunto e mostrou, né, alguns dos horrores aí. Mas ele conseguia lidar bem com isso e ajudou muita gente. Você pode reparar, quando ele se torna governador, muita gente até que foi perseguida, alguns até torturados, né?
integraram o governo dele, como Walter Percuá, por exemplo, tinha perdido até um olho, né, uma vista, foram integrantes do governo dele. E aí ele fez um governo, meu Deus, você tinha ali gente de extrema direita, extrema esquerda, centro-direita, centro-esquerda, você tinha um governo, nossa, bastante... Quantos anos você tinha nesse período aí do governador? Ah, isso foi em 82, eu tinha lá meus 18 anos, mais ou menos, né? 17 para 18 anos, foi um período muito bacana. E daí no governo veio Você direto tem lembranças já, claras. muito ali. claro. Porque, veja, Fabiano, o interessante é que o pai e a mãe não tiveram filhas, né? 3 filhos. E o pai, aqui eu tenho que fazer um destaque à minha mãe também, ela foi uma grande companheira, ela ajudou muito o pai, porque, principalmente em Brasília, poucas mulheres Qual o de nome? congressistas, Arlete, Arlete. topavam, né, acompanhar o seu. Muitas nem se mudavam para Brasília, a maioria nem se mudava para Brasília. E o pai ainda tinha um outro detalhe, ele gostava de reunir o pessoal em casa, com bom árabe, e comida, né, fazia almoço, jantar, e a mãe cozinhava para 20, 30 pessoas. Ele aparecia de repente em casa com um grupo de pessoas, trouxe pessoal aqui para almoçar. A mãe nunca se negou. Então a mãe teve um papel, eu diria assim, na vida do meu pai com política. Eu conto pessoas, tempos atrás encontrei o José Sarney lá em Brasília, ele lembrou, pô, como é que tá sua mãe? Lembra minha mãe pelo nome. E citava até comidas que ela fazia, aquele prato que tua mãe fez e tal, eu dou um abraço para ela, não esqueço e tal. Pedro Simon, sabe? Figuras assim eminentes da política nacional. Você que disse que encontrou o José Sarney, ele te reconheceu. Não, que eu tinha de fazer uma visita a ele, né? Para tratar, não lembro do que nós fomos conversar. Eu, como secretário, né, eu viajava muito a Brasília também. Tinha demandas, né? A gente pedia ajuda de alguns políticos lá, de ministros também, para ajudar o estado do Paraná. E numa dessas visitas a ele, lógico, eu marquei a visita com antecedência, deve saber que era eu que estava indo lá. Né? Então, e falou muito do meu pai. Meu pai se tornou muito amigo dele. Até tem uma passagem interessante que eu estou tentando escrever um livrinho aí, né, a respeito da história do meu pai com esses detalhes. E um deles é quando o pai é prefeito em Londrina. E o Londrina tinha sido campeão da Taça de Prata, se não me engano foi isso. E aí ele ascendeu para o campeonato nacional, mas se não tivesse um estádio com determinada capacidade, não podia participar do campeonato nacional. Acho que aconteceu isso com o Mirassol agora recentemente. Sim, assim. tem que acabar. Então ele só tinha o VGD lá, nós crescemos vendo o jogo no VGD. E aí o pai, não, vou comprar essa briga, e propôs a construção de um estádio, que chamou-se Estádio do Café. Ninguém acreditava, porque a princípio não daria tempo de fazer o estádio. E a população se uniu, foi um mutirão na cidade e conseguiu construir. Mas a história que eu vou contar é, num determinado momento, o Sarney foi visitar meu pai, prefeito, né? Visitando, ele estava na fase de terraplanagem do estádio. E daí o Sarney ficou encantado com aquela terra roxa sendo retirada dali. A terra, para quem não conhece, né? O Paraná tem esse diferencial, né? É uma terra que ela é muito fértil, né? E lá nós chamamos de terra roxa. E ele viu aquilo e falou, ixi, o que você vai fazer com isso? Vai descartar? Não, pelo amor de Deus, leva os caminhões desses daqui pro Maranhão. Então, você vê, são histórias muito bacanas. Você vê que a política também não é só, né? Tem isso de família, de amizade, de brincadeira, levar também a coisa de uma forma assim, né? Mais leve. É bacana, tem um lado bacana da política que pouca gente conhece, né? Porque eu sempre costumo dizer, a politicagem é uma coisa, a política bem feita, né? Une as pessoas. Não, e a política é que muda a vida das pessoas, não tem outra, é a melhor ferramenta, não tem outra forma mais eficiente, uma política bem feita, para você influenciar diretamente na vida das pessoas e melhorar a vida das pessoas. E eu vejo também pelo estilo que, apesar de ideologias diferentes, vocês nunca fizeram assim, criaram inimigos, e sim adversários. Adversário dura a eleição. Acabou a eleição, não tem inimigo, né? O Beto, meu pai já dizia isso, o Beto também. Ele governou para aquela história, não é porque o prefeito, por exemplo, o Beto do PSDB, o prefeito do PT, ele vai perseguir a cidade porque o prefeito não está alinhado, não está alinhado, como diz você, na eleição. Mas olha que você ganhou, você não é o governador desse ou daquele partido, você é o governador de todos os paranaenses. Claro. O Beto sempre fez isso e fez um governo voltado para os municípios. O pai já era assim, né? Esses dias eu estava vendo um vídeo que eu consegui recuperar do meu pai, ele deputado federal em 1960 e poucos, porque ele foi em 62 até 66, depois ele elegeu em 66, e aí foi até 70. 60 é alguma coisa, não sei se 64, 66, estava indo para votação no Congresso um tema tratando da distribuição dos recursos, né? E discutia uma mudança e distribuir um pouco mais para os municípios. Ele estava indo lá para defender,
Aí o repórter pergunta a ele, disse, olha, acho difícil isso passar, porque realmente, né, há uma cultura aqui em Brasília, né, os prefeitos acabam recebendo da fatia do bolo, sempre uma fatia menor. Mas ele era municipalista desde sempre, defendeu as prefeituras por entender que é na cidade que as pessoas moram, na cidade que tudo acontece. Que Então, na afeta o cidade, dia a dia. na cidade é mais das- fácil para o cidadão cobrar do seu político, ele está ali, ele não vai a Brasília. Até se me permitiu contar uma piada aqui, me Vai contaram lá. uma vez, nunca, aquilo me marcou muito. Me contaram assim, de uma forma, uma situação fictícia, o sujeito está ali esperando o elevador, né? Abre a porta do elevador, é o prefeito da cidade. Pô, pode ter certeza que ele vai ter uma lista no bolso de coisas a pedir ao prefeito. E muita coisa lembra na cabeça, vai, né, uma série de pedidos ao prefeito. Imagina a segunda situação, abre a porta é o governador. Ele já tem que pensar um pouco mais o que ele vai pedir ao governador, né? Terceira situação, abre a porta é o presidente da República, ele vai pedir autógrafo. Ele é uma figura eminente, está tão distante que ele vê, pô, o presidente aqui ao meu lado, pô, tem que tirar uma foto para você Mas pedir um é autógrafo. realidade. Então você vê que qual é a importância do prefeito? É isso. Então essa historinha assim, né, de uma forma bem simplista, mostra bem a diferença entre, né, prefeito, governador e presidente da República. Você falou um pouco do seu irmão. Agora vamos falar um pouco do seu irmão, porque então você o acompanhou em toda a saga desde vice-prefeito, Curitiba, Cássio Taniguchi, né? Cássio Taniguchi, E exatamente. depois ele se tornando prefeito, reelegendo prefeito, governador, uma das maiores aceitações no Brasil, né? Foi verdade. Você seguiu ponto a ponto e o que eu admiro nessa situação, a sua participação, sempre muito discreta. Agora eu estou conhecendo você mais diretamente, mas eu sempre acompanhava. E sua figura sempre foi discreta. E assim, como eu já lidei com muitos grupos políticos, e a gente sabe que os parentes normalmente são aqueles que mais geram confusão no entorno. Normalmente. Eu posso citar inúmeros aqui, né? Mas você sempre foi muito discreto. Sempre muito ali presente e discreto. A ponto de alguns achar até que você não fazia nada. Na verdade, eu comecei a acompanhar o Beto não como vice, já na campanha de prefeito, porque eu trabalhava no Estado, antes do Beto entrar, eu já em 2000, em 98 eu já trabalhava no Ele Estado. foi deputado estadual também. Foi deputado estadual, mas eu acompanhei pouco essa eleição dele, a que eu acompanhei mais e participei mais foi para prefeito. A de vice eu acompanhei muito pouco, a de deputado ainda acompanhei um pouco estadual, mas de vice muito pouco. Eu trabalhava no Estado, naquela época eu era o quê? Acho que fui um técnico na Secretaria de Transportes, depois eu virei diretor administrativo e financeiro, né? Então fiquei um período lá. Então antes do Beto até assumir algum cargo do executivo, eu já trabalhava no executivo, né? Trabalhei em diversos governos diferentes. Foi uma experiência muito boa para mim. Gostei muito foram 20 anos, né? 20 anos eu trabalhei no setor público, né? E gostei muito, ocupei diversos cargos, aprendi muita coisa, acho que contribuí bastante também, porque eu consegui montar uma boa equipe. E essa experiência que eu comentei contigo do meu pai, de montar uma equipe bastante heterogênea, eu trouxe para mim nos cargos que eu ocupei. Porque eu observei aqui, disse, puxa vida, olha que interessante, né? Fica uma coisa bem assim. E o pai sempre dizia, você quando, né, procura cercar todos os lados, você erra muito menos, né? Só que administrar, eu pensava comigo, como é que faz? Administrar é difícil, né? A Bíblia diz que é na multidão de conselhos que a gente tem a sabedoria. Porque geralmente o que acontece com as pessoas? Montar uma equipe homogênea, porque todo mundo pensa como eu penso, sabe? Daí você, principalmente quem não quer sombra, muitas vezes se cerca monta uma equipe abaixo dele, né? Para não ter sombra, né? É o comum. Eu lamento isso, porque o outro lado, quando você tem uma equipe... Meu pai sempre dizia, se aproxime de pessoas melhores do que você, se você quer crescer na vida, se você quer aprender, né? Se você se aproximar só de pessoas medíocres, você vai se nivelar aos medíocres. Então, se você quer ser grande, se aproxime dos grandes. E essas divergências todas, sabe que pode ser mais difícil de você administrar, né, esse grupo de pessoas. Só que o resultado, a riqueza do resultado, é maravilhosa, porque você, a partir dali, você já cercou tudo ou quase tudo, né? Não vou ser também, achar que a gente, né, 100%. Mas você avança bastante, né? Isso eu usei muito nos cargos que eu ocupei. Você falou uma coisa aí, eu me lembrei de uma palestra que eu participei que mudou, assim, muito minha visão com relação a algumas coisas. Mas essa palestra contou a história dos pigmeus, a tribo dos pigmeus na África, né? Diz que cientistas da Universidade de Stanford foram à África pesquisar por que os pigmeus eram pequenos.
e pesquisaram a água que eles bebiam, Olha só. pesquisaram o que eles comiam, né? O ar que eles respiravam, pesquisaram tudo. E a conclusão que não tinha nada na água que justificasse, não tinha nada no alimento que justificasse, e muito menos no ar. Então era algo extremamente genético. Mas Puxa vida. a conclusão foi isso daí que você falou. Por que que eles não cresciam? Simplesmente porque não tinha ninguém grande na tribo. Então ele olhava para o lado assim, só via gente do tamanho deles, para que eu vou crescer se só tem gente do meu tamanho? É isso daí de ter pessoas qualificadas. Tem que ter gente boa do teu lado para você poder E crescer. referências, né? Referências. A gente acompanha hoje na Copa do Mundo, né? Eu li vários artigos aí, né? Falando. O bacana, você pegou esse vozinha, né? Que fizeram todo esse movimento. Ele cresceu lá de 40 e poucos, 50 mil para, sei lá quanto tá hoje, nem acompanhei mais. Tá? Quando a última vez que vi, estava quase 19 milhões Olha assim. de seguidores. Isso é tão forte, é tão potente, que não mudou só a vida dele, né? Mudou a vida de todo um país e de diversos países. Principalmente o que acontece com esses países mais pobres, né? E muitas vezes não tem referência, ele pega referência de outros países. Pessoal, eu quero ser que nem o Ronaldo, eu quero ser que nem... Sabe, pega um artista ou alguém de destaque de outro país e fica pensando, eu quero ser como ele. Mas quando ele vê alguém do país dele com destaque, passa a ser uma referência, o país, né, sabe, cresce bastante. Eu acho que o que foi feito aqui com esse vozinha vai trazer, eu acredito que num futuro não tão distante, reflexos nos países. Olha, agora há pouco, está passando o jogo da Alemanha e da Costa do Marfim, né? A Costa do Marfim saiu na frente, tem um jogador lá que é um craque, né? E todo mundo está começando a se espelhar, então no país dele tudo, começa a surgir craques assim. Aumenta a estima. Porque é aquela coisa, você tem um sonho, né? Você precisa de uma referência para concretizar esse sonho, para dizer que não. Porque até, às vezes, muita pessoa tem sonho, puta, mas é impossível isso, né? A hora que você vê alguém que está, às vezes, do seu lado, do seu país, conseguiu, você pensa, poxa, não é impossível. É mais possível do que eu imaginava. Então isso tem um reflexo, eu vibro com isso. Olha, me emocionei demais com a Copa do Mundo. E eu quero, para a gente concluir nossa conversa, senão a gente vai passar aqui é verdade. o tempo todo conversando. Eu gosto de falar. Mas não vai faltar oportunidade. Mas você me falou algo que me chamou a atenção, que você está ali, não sei se você também quer falar sobre isso, mas eu achei interessante que você pensa ou já está escrevendo um livro contando essa visão de bastidores dele do seu pai. Isso. Rapaz, eu acho isso. Estou fazendo, começou como um hobby, sabe? Comecei usando a inteligência artificial. Estou mexendo com isso devagarinho, assim. Lembrando de fatos, senão a memória atrai, vai esquecendo, né? Tem como tanto se fato fosse bacana. Os evangelhos da Bíblia. Viram Jesus fazendo e foram escrevendo. E você hoje é memória viva de tudo isso. Falando um pouco, vou falar de novo da campanha do Covas. Teve um momento, fomos viajar com o Covas, nós íamos para fazer um giro, né? Acho que naquela ocasião nós estávamos saindo de Congonhas, então nós chegamos na sala VIP, estava sentado o Miguel Falabella e o Fagner, né? 2 admiradores do Covas ali, candidato. E eles iam, a princípio, viajar conosco. O Miguel Falabella não pôde, foi lá, pediu desculpa, saiu, mas o Fagner foi viajar conosco. Nós fomos aqui para Goiânia. Eu também, gurizão, né? Acompanhava meu pai me chamou para ser um secretário dele, para anotar, né? E o Covas até, coisa de destino, né? O secretário do Covas era o Malufinho. Eu até brinquei, mas poxa, Malufinho, o maior adversário do Covas é o Maluf, né? Não tinha nada a ver com o Maluf, era uma pessoa de confiança do Covas, então era o Malufinho. Mas o que aconteceu foi interessante, que daí eu viajava junto com eles e teve um momento que nós estávamos na caminhonete, o Covas ali fazendo o discurso, eu e o Fagner ali, e as pessoas, a caminhonete devagarinho, né? As pessoas pediam autógrafo. E o Fagner, ele assinava nas minhas costas. Eu me abaixava, ele colocava o papel, assinava nas minhas costas, eu gurizão. Então foi uma experiência que eu tive, assim, muito bacana, sabe? Coisa, muito bacana. Mas isso tem que bacana, virar um livro mesmo. É bacana. De fato, e essas curiosidades são interessantes, o pessoal acha que a política tem coisa, olha... Eu estou lembrando de coisas, eu não vou falar aqui para não dar um spoiler, mas tem coisas muito bacanas. Nós vamos marcar um outro programa tá bom. Só para a gente contar essas curiosidades, você vai pontuar, porque é muito bacana. É bacana. É uma história bonita do Paraná. O Paraná não nasceu pronto, está em formação, mas a gente sabe que o Mato Alto foi tirado nessa época, né? O que o Paraná, que é hoje... O país vivia o momento, né? A potência do Paraná hoje foi realmente... Foi aí a forma diferente de fazer política que o seu pai tinha, a forma agregadora, né, conciliadora no momento muito complexo da política brasileira. Coisas que fazem falta nos dias de hoje, né? Esse hoje tipo de político. É muito extremo. Polarização. Ninguém quer ceder, né? Olha, muito feliz mesmo em ouvir. Oportunidade, Espero ouvir mais vezes.
Obrigado pela oportunidade, Fernando. Obrigadão. Tá certo, é isso aí. Isso aí. Uma entrevista fantástica. Depois encerramos o Pode Mais.